Boa noite, meus amigos, minhas amigas, a quem nos assiste agora, a quem nos assistirá depois. Hoje concluiremos o nosso estudo acerca da perícope de Jesus, né, no Getsêmani. Então, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Já fizemos a primeira reunião com o estudo da passagem, os fatos históricos, as traduções, e já fizemos também outra reunião com o estudo de textos espíritas, né, para reflexões importantes da nossa vida, e agora faremos a segunda reunião, que será com 3 grupos, um texto de Joana, um texto de Emmanuel, um texto de Kardec. Quem deseja fazer a nossa prece inicial? Eu sugiro Cris. Beleza, sugestão aceita. Pode ser, Cris, vai lá. Faço sim. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar nesse momento, pedir a Deus que nos envolva na tua bênção, que todos os espíritos mentores desse estudo possam se fazer presente, para que todos os conhecimentos e palavras que sejam ditas hoje ecoem no nosso pensamento, na nossa vida, e que a gente possa sair do estudo hoje melhor do que entramos. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, o grupo 1 é com Ari, é com Cris e com André Fernandes, do Sebo Cultural de São Paulo. Não é isso, André? Brincadeira. O nome eu não sei se é esse, mas que é um sebo muito bacana, é. Inclusive, o nome tem a ver com um livro espírita, porque chama Vinha de Luz. Ah, rapaz, então Em homenagem a Emmanuel. Não vai reler, não? É a perícope, não? Vamos reler a perícope, você tem toda a razão. Então, no Getsêmani, essa é a perícope de Mateus, né? Só para a gente relembrar. Então, Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsêmani e diz aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar ali. E tendo levado consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está cercada pela tristeza, até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prosternou-se, orando e dizendo: meu pai, se for possível, passa de mim essa taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro: então, nenhuma hora foste capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente, pela segunda vez, depois de sair, orou dizendo: meu pai, se não é possível passar essa taça sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Após vir novamente, os encontrou dormindo. Tá não, Nai, tá em ordem, pode mexer aí. Os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. Então vai até os discípulos e lhe diz: dormi o restante e descansai. Eis que está próxima a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Grupo 1, texto de Joana, convites da vida, André, Ari e Cris. Câmbio. Opa! Todo mundo consegue me ouvir? Perfeito. Pronto. Então, gente, a gente se reuniu, olha só, né? E na nossa reunião a gente combinou que eu iria começar, certo? E o texto de Joana de Ângeles, ele é muito, muito interessante. Por quê? Porque ele começa o texto sem falar ao certo sobre o que é que ela está falando, sabe? Então, ela vai falando sobre o quanto aquela coisa pode nos afetar negativamente, o quanto ela é sorrateira, e assim, tudo envolve uma camada assim, de mistério, que o primeiro comentário que eu fiz com o meu grupo foi: meu Deus do céu, isso aqui está parecendo uma novela mexicana. Aqui, Joana de Anjos está claramente descrevendo Paola, da usurpadora, certo? E só lá para metade do texto é que ela vai falar sobre a tentação,
né? E é interessante porque ela usa algumas palavras para descrever essa vicissitude, que é, por exemplo, ela muitas vezes vem com aparências de graciosidade, de felicidade e tudo, sabe? Vários sentimentos que são atrativos, né, para a gente e que nos parecem como algo que, na verdade, nos faz bem, mas que, na verdade, ela, a longo prazo, vem nos prejudicar. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, logo de cara, foi como Joana de Ângeles decide abordar o tema tentação, que é inicialmente não falando sobre a tentação. Ela poderia estar falando sobre qualquer vicissitude, mas só lá no meio é que ela revela a tentação. E da mesma forma, a tentação ela pode se infiltrar, né, na vida da gente, na forma de um vício, na forma de qualquer outra coisa, da mesma forma que ela apresenta no texto, sabe? Ela vem, se apresenta de uma forma sutil, ela se apresenta de maneira que a gente não se apercebe que aquilo pode eventualmente nos prejudicar, mas que a longo prazo acaba por nos prejudicar. E como sempre, os textos de Joana de Ângeles são fantásticos, né? São muito pragmáticos no sentido de trazer orientações, né, para que a gente saiba lidar com essas questões. Mas agora eu vou passar a bola para Cris e para nosso amigo André, para poder falar mais. Câmbio. Você passa o slide, por favor? Então, como o Diego já falou, né, ela já começa essa introdução trazendo vários adjetivos, né, e mostra que a tentação, à primeira vista, aparentemente não é algo tão ruim, né? Eu até brinquei com a Cris quando ela estava falando o slide, né, de fazer como se fosse uma Coca-Cola, né, que à primeira vista o rótulo assim por fora é gostoso a Coca-Cola, mas tem o seu lado ruim, né? E a tentação tem isso, né? A tentação não é como uma pedra no meio do caminho que a gente sabe que a gente vai tropeçar, é ruim. A tentação nos ilude, né? A tentação tem essa aparência, às vezes, benéfica, que vai nos anestesiando aos poucos, como disse o Diego, né? Vai gradualmente nos envolvendo. Ela até usa a figura da Fênix, né? Que, por mais que a gente tenta vencer, ela ressurge das cinzas, tal. Aí até fui procurar em outros textos, né? E até tinha uma referência do Chico que ele dizia, né, que o mal está em nós. E as nossas tentações nascem em nós, né? Ele fala, ninguém nos tenta. Nós é que somos tentados por nós mesmos. É o que Tiago, nossa epístola, vai falar. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Desculpa. Ou seja, a gente é tentado exteriormente por aquilo que a gente alimenta dentro de nós, né? Até Emmanuel, em outra passagem, em outra uma mensagem, vai falar o ouro tenta o homem, mas não tenta o corvo. Já o corvo é tentado, por exemplo, pela carniça, já não tenta o homem, né? Então, a gente pode ver que a cada um de nós somos tentados conforme o que carregamos dentro de nós, né? Então, o que é tentação para mim, pode ser que não seja tentação para Cris, para o Paulo, né? E aí tem a questão, né? Se a gente vai acolher essa tentação ou não, né? E outra mensagem, até a Emmanuel vai falar, assim como o fogo necessita do combustível, o fogo não cresce com a água, as tentações só crescem conosco quando nós damos essa abertura, né? Quando nós abrimos a porta da nossa casa mental, damos guarida para as nossas inferioridades se manifestarem, né? Aí no seguinte, você pode passar de slide, por favor? Aí ela fala assim, necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto da prece. Aqui, acabou cortando. Aí até, acho que colocou um guardinha, que é acabou até cortando, que é o seu vigiai e o seu orai, né? E é um ponto que a gente já tinha comentado semana passada, né? A questão da vigilância, de ser algo regular, da gente sair daquele automático de pensamentos, sentimentos, e sair do automático e começar a analisar nossas tendências,
nossos pontos de queda, identificar aquilo onde a gente pode cair. E a questão da oração, né? Que na semana passada até falou as questões da prece, a questão dos sentimentos, que foi enfatizado, mas eu estava pensando também com relação à tentação, que Jesus nos ensina a não que nos afaste a tentação de nós, mas que tenhamos olhos de ver, né? Porque como a tentação habita dentro de nós, a gente não pode pedir a Deus que nos afaste da tentação. Ele fala para não deixar cair em tentação, ou seja, que nós a visualizemos, nós a compreendamos e tenhamos força de superá-la, né? Não que a gente deva afastar, mas que faz parte do nosso momento evolutivo, né? E até, de novo, Tiago, nessa mesma epístola, vai falar: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ou seja, se a gente é tentado exteriormente, segundo a nossa questões internas, então a gente vai, conforme as nossas necessidades de purificações internas, vão vir as tentações. E só para encerrar, eu estava lembrando de Paulo, quando ele recomenda para João Marcos, na primeira viagem apostólica, no livro Paulo e Estevão, ele fala também, né? O serviço do bem é a morar e a defesa das tentações. Então, além da vigilância e oração, acho que eu me colocaria o serviço no bem, ou uma vigilância ativa, né? Cris, é com você. E aí, vocês vão trocar os slides ou não? Estou vendo aqui o... Isso, é o próximo. Não, eu estou dizendo assim, se vai trocar quem vai apresentar ou deixa eu terminar, né, a apresentação? Segue, Cris. Aí quando acabar a gente vê, tá bom? Eu tô baixando aqui já. Tá certo. Pode passar. E aí, eu fiquei, né, com essa parte final, que, na verdade, esse é o último trecho, né, do texto, que ele fala assim: examina a própria fragilidade e não permitas que a presunção te cicie quimeras. Olha aí, decorei o texto, olha que legal. E aí, essa parte me tocou muito, né, tanto eu falava para os meninos, que eu gosto de trazer os textos e as questões para as minhas vivências, né? E aí, normalmente, eu tenho aprendido, né, com vários amigos que me lembram isso todos os dias, que o que nos toca é porque a gente ainda não curou, né? E aí, quando eu vi essa parte de examinar a própria fragilidade, bateu bem no coração. Porque quantas vezes a gente não tem a tendência de examinar a fragilidade alheia, né, dos próximos. E com o nossa ideia de que a gente está examinando a fragilidade do próximo para o nosso crescimento. Quantas vezes a gente acha que está fazendo isso de coração e que realmente não estamos, né? A gente está para se sentir superior, enfim, para várias situações. Então, achei muito interessante essa parte, né? Quando ele pede para voltar esse exame mesmo para si mesmo, tanto que eu coloquei essa primeira imagem, que a gente não tem que estar olhando para fora, mas sim para si mesmo, né? Então, essa é uma chamada muito importante. E aí, essa outra imagem do lado, que tem dizendo assim: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Então, como o André estava falando, né, e a gente discutiu na nossa reunião, que muitas vezes a tentação, muitas vezes não, basicamente a tentação ela vai ser diferente para cada um, né? Uma coisa que vai ser tentação para mim não vai ser tentação para o próximo. Então, realmente, a gente ter esses olhos de mais amorosidade com a tentação do próximo, também com a nossa, de não ter essa comparação tanto, né? Realmente é uma questão que me toca muito, porque é algo que ainda estou em aprendizado, não é mesmo? Então, para a gente realmente refletir e focar esse exame em si mesmo e deixar que o próximo examine cada um o seu, e assim a espiritualidade guia a todos nós, né? Ter essa confiança. E aí ela termina, né? Joana termina o texto falando: ora, portanto, mas vigia também. Então, para ter essa relação, né, que sempre um está junto do outro. Então, sim, a oração é muito importante, mas a vigilância, ela é o que vai ser a ação propriamente dita, né? De você vigiar, de você começar a ter essa mudança na sua vida para realmente essa oração ter mais
mais sentido, né? Não adianta a gente só ficar na questão de oração, se a gente não vigia os nossos atos, se não muda, não faz a nossa reforma íntima e a reforma na sociedade também, né? Nossas mudanças. Então, é isso. Uma outra coisa muito legal que apareceu no meio da reunião, e houve reunião, viu, Paulo? É que. Parabéns pro grupo. Então, gente, é que, por exemplo, a gente discutiu muito assim sobre assim o mérito das pessoas em terem o esforço ou não de corrigir suas imperfeições, né? Assim, será que o simples fato de ter a consciência de que eu tenho uma determinada imperfeição já é motivo suficiente para julgar uma pessoa ou não julgar e tudo mais? E é muito interessante que, assim, esse penúltimo parágrafo de Joana de Ângeles traz umas palavras, assim, muito fortes, né? Porque justamente esse trechozinho aí que a Cris selecionou é justamente o início, né, desse parágrafo. E ela fala assim, né, que examina a própria fragilidade e não permite que a presunção te se, né, quimeras. Porquanto, através dela, através de quê? Da presunção, da arrogância, né, não poucas vezes a tentação tem acesso ao espírito neste estabelecendo, olha só, morada da qual só muito raramente vai expulsa. E quando ocorre ser exilada, deixa marcas de difícil extinção. Então, olha só, a partir do momento em que a tentação encontra morada no nosso coração, e isso vai acontecer, né? Porque a gente vai ter diferentes momentos da nossa vida, diferentes tipos de, de de tentações nas nossas vidas, como muito bem os meninos falaram, né? O que é tentações para uns, para outros não é. Isso vai variar de encarnação para encarnação também, muito possivelmente. Mas é engraçado quando ela fala assim, deixa marcas de difícil extinção, porque muitas vezes a gente cai em automatismos relacionados a essas tentações e que é muito difícil da gente se corrigir depois, sabe? Então, quando Joana de Ângeles, ela faz o convite não só para orar, mas como também para vigiar, isso é um convite ativo para que a gente se olhe, né? Tipo, a gente não vai só entregar na mão de Jesus, na mão do nosso protetor espiritual. Pronto, resolva aí o meu problema da tentação. Deus me livrai da tentação, amém. Não, é uma postura ativa de eu tenho que me vigiar. Eu tenho que corrigir esses automatismos que ficaram como cicatrizes, né, como marcas, né, e que nas palavras de Joana de Anjos são de difícil extinção. Então a gente precisa desse processo, desse condicionamento, recondicionamento no caso, né, para a gente poder ir corrigindo esses passos tortos, né, das nossas vidas passadas. O que também deixa uma mensagem de que a gente também tem que maneirar um pouco a gente, né? Porque afinal de contas, todos nós temos nossas imperfeições, todos nós temos esses passos, e é muito melhor que a gente não faça isso com culpa, né? Mas que a gente faça com consciência e sempre vigiando, enfim. Mais algum comentário aí, André, Cris? Não, a gente falou também com relação ao grau de responsabilidade, né? Às vezes eu caio numa tentação, é diferente de uma pessoa que às vezes não tem tanta consciência, cai numa tentação também. Então a gente também, na reunião, também cogitou também essa questão também, né? Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo, no mesmo saco, no mesmo pacote, né? Então, a gente lembra agora de Pedro, né? Pouco antes das negações, né? Jesus falando para ele que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, né? E a gente vai cair em muitas tentações ainda, né? Muitos a gente vai ter consciência, né, que é uma tentação, mas a gente, mas é tão bom, a gente falou que isso não é uma maledicência, né? Aí, um lado nosso sabe que a maledicência é ruim, mas do outro lado nosso sente um gostinho gostoso em falar mal do outro, sabe? Dá um prazerzinho em criticar, em rebaixar o outro para que nós nos elevemos, sabe? Então, é muito mais culposo que uma pessoa que às vezes não tem essa consciência que, por exemplo, a maledicência é uma coisa ruim, né?
Perfeito, André. Perfeito, Ari. Perfeito, Cris. Traduziram bem. Deixa eu abrir aqui minha Andrezito, caneta. a gente não tem 20 minutos não para cada grupo? Tem, amigo. É porque eu estou tentando encurtar hoje, porque o último texto é de Kardec e ele é bem longo. Mas você tem Tá. algo a falar agora? Porque Não, houve um a gente só ia abrir para o pessoal. Abrir o quê? Assim, as palavras. A Caso alguém fala. queira comentar alguma coisa. Alguém tem, gente? Não sei se se sentiram inibidos porque eu acelerei. Você depois dessa ninguém vai cair em tentação, mas Ninguém vai querer nem dar raiva, né? nem falar, porque falar vai cair em tentação. É porque, gente, hoje o último grupo está com um texto de Kardec e sobre ele há uma importância interessante na discussão sobre ele. Ele é um pouco mais extenso, sabe? E como é Kardec, o nosso mestre, eu acharia interessante que a gente dedicasse talvez mais tempo do que o normal para o comum. Tá bom, Cris. É porque tem muitos slides. Viu? Oi? Viu? Viu? Beleza. Gente, então, o segundo grupo, grupo 2, um texto de Emmanuel, que está com Marilu, nosso amigo Israel. Isra. É com vocês, meus amigos. Fiquem à vontade. O Israel já chegou. Já. Ele e o hotel. Estou aqui, sim. Tá me vendo aí, Marilu? Não. Sou esse anjo lindo aí no cantinho do vídeo. Tá bem. Tá bem. Então, começo, né? Vou falar bem rapidinho, embora eu fale devagar, assim, vou falar curtinho, tá, André? Então, o texto que nos coube é do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Rogar, né? Onde Emmanuel se baseia na premissa: não se faça a minha vontade, mas a tua, numa expressão de incondicional confiança no Pai, naquele momento de muito sofrimento pela humanidade, né? E Emmanuel, ele inicia ponderando que as nossas rogativas costumam se alterar, o que hoje nós pedimos, amanhã já não é mais importante, o que ontem nos desgostava, hoje se torna importante, né? E ele diz que é importante rogar com prudência, como foi destacado aí no texto, né? As concessões da vida. E eu acredito que essa conduta que ele cita, ela decorre pelo fato de, por muito tempo, nos acostumamos às rogativas acompanhadas de rituais, de cultos exteriores, de fórmulas, de sacramentos, né? Sem nenhuma interferência do mundo interior, né? Mas eu também acredito que, à medida da nossa compreensão sobre a finalidade da nossa existência, que é o burilamento, com o consequente burilamento da humanidade, e também, à medida que compreendemos que a fé ela é uma conquista pessoal que precisa ser desenvolvida, que essas duas compreensões elas vão determinar também, em paralelo, a compreensão de que a lei divina está alinhada com a lei do amor e tudo concorre para o nosso fim, para o nosso bem, né? E que as experiências que nos chegam, elas são necessárias, elas correspondem às nossas necessidades evolutivas, né? E mesmo que estejamos vigilantes, cumprindo a nossa parte, se as experiências forem difíceis, é porque precisamos aprender mais, né? Até que cheguemos ao ponto de nos aproximar dessa premissa, que se faça a tua vontade e não a nossa, né?
adquirindo a consciência, como destacamos aí no texto, que poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo de que nos é efetivamente proveitoso. E eu vou finalizar contando uma entrevista que eu assisti, onde o entrevistador perguntava para a irmã Dulce, quando ela orava a Deus, o que ela dizia? E ela respondeu que não dizia nada, que ela escutava a Deus. E o entrevistador pergunta, e o que ele lhe responde? E ela diz, ele me escuta. Então, numa demonstração da consciência de que não precisa pedir, que Deus sabia das suas necessidades. E agora eu passo, então, a palavra para o Israel, que no dever de casa apresentou com muita propriedade, com muita clareza, a sua interpretação, abordando todo o texto de modo muito conveniente. Nossa, não faz toda essa propaganda não, porque é interessante, né, que até o próprio alinhamento da sequência do texto aí, vamos dizer assim, nesse primeiro de Joana de Ângeles, né, que ela fala assim que o título como é que é mesmo ali? Vigilância do primeiro grupo. O primeiro grupo ali, como é que é? Convite à vigilância. Isso, convite à vigilância, né? Então, ele sintetiza bem, vamos dizer assim, essa passagem nossa da perícope, né? Porque aqueles três, vamos dizer, os filhos de Zebedeu ali e Simão Pedro, ele tem esse convite, né? Esse convite, não diria ser testado, mas a vigiar, né? E Jesus, vamos dizer assim, adentra nesse íntimo dessa questão da oração em si, esse vínculo maior com o Pai. E nesse texto aqui a gente vai ver assim a questão do rogar, né? Que também a gente pode pegar, vamos dizer assim, pelo sentido do orar, mas ele tem uma questão assim muito mais alinhada também com a questão da rogativa, a questão da súplica, né? Do implorar e que muitas das vezes, né? Nessa alternância que a gente tem, vamos dizer assim, ainda do estado que nos encontramos de evolução ainda, porque a gente está tateando ainda, vamos dizer assim, esse vivenciar do espírito, dessa autonomia do espírito, tentamos interpretar, vamos dizer assim, o mundo aos nossos olhos já, né? Com esse primeiro vislumbre que a gente tem dessa grandiosidade, vamos dizer assim, do plano espiritual, sendo que Jesus vem apresentar esse plano espiritual para nós, né? Vem apresentar esse amor divino. Então, que é compreensível ainda que enxerguemos o mundo ainda por essa providência das nossas necessidades ainda mesquinhas, egoísticas ainda, né? Pelo, vamos dizer assim, estado ainda evolutivo que nos encontramos, né? Ainda por nos encontrarmos num planeta de provas e expiações, né? Como aquela criança que a interpretar que tudo que gira, o mundo gira em volta dos seus interesses, né? Ou da satisfação dos seus interesses. E que nós nos encontramos longe ainda dessa maturidade, né? Que fala lá no final o texto do trabalho e confia, que André ele falou assim, essa questão do trabalhar mesmo, né? A gente... Só um minutinho, desculpa. Essa questão da gente ter essa fidelidade com o Pai, vamos dizer assim, de nos mantermos ainda com a evolução que nos encontramos, de ser fiel ao ponto de conseguir suportar essa espera, essa angústia, vamos dizer assim, de tudo aquilo que passamos, né? E o texto ali, já passou, né? O texto ele fala assim que todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, né? Então a gente não está abandonado, a gente não está só, né, nessa nossa caminhada assim como os discípulos não estavam, eles estavam em três ali, né? Nessa questão da vigilância ali e na postura de rogar, né? E vibrar para com Cristo ali.
Então, sempre vai ter aqueles entes queridos, vamos dizer assim, que se propõem a nos auxiliar e nos acompanhar nessa nossa jornada, né? E esses companheiros, eles se empenham em influenciar e usar esses recursos, né? Para satisfazer-nos, né? E, como diz o texto ali, se prejudicando-se muitas das vezes em nome do amor, por nossa causa. De vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere ao conforto e a vantagens, né? A gente vai ver, assim, que muitas das vezes a gente pede, vamos dizer assim, para ter ganhar um prêmio na loteria, e a gente não sabe, vamos dizer assim, ainda o estado nosso de evolução, não estamos preparados para essa conquista desse bem material em si, né? Dando exemplo aqui na questão do bem material. Ou, muitas das vezes, que a gente almeja ser um gênio de alguma área ou da artes, né? Ser famoso por alguma forma, como a gente vai encontrar muitos famosos aí, quando adquirem a fama, quando eles se encontram no ápice, eles se chocam, né, com a velocidade que adquiriram e não tem estrutura para sustentar essa fama. Se perde ali nos vícios, né? Então, muitas das vezes a gente pede aquilo que ainda não conquistamos, né? Aquela base que não consegue suportar, vamos dizer assim, essa influência da matéria, né? Como se diz ali, assim, que o espírito está pronto. Nós estamos prontos para vivenciarmos o mundo e experienciarmos, né, nessa nossa jornada de aprendizado. Mas a carne é fraca no sentido do que as influências que recebemos, né, quando encarnado, nesse sentido de estar encarnado, né? Então, as experiências que sofremos vai nos fazer, vamos dizer assim, mais experientes, né? Porque eu falo, dentro da doutrina espírita hoje, a gente consegue deslumbrar, vamos dizer assim, a lei de causa e efeito, né? A gente consegue compreender as nossas limitações, os nossos sofrimentos, né? Mas não basta só compreender, a gente tem que vivenciar, colocá-los em prática muitas das vezes, né? Porque entre o compreender, vamos dizer assim, e o pôr em prática, tem um abismo gigante, vamos dizer assim, que é essa questão eu falo assim, da nossa invigilância, que passa ali Simão Pedro e os filhos de Zebedeu, né? Que ainda não conseguimos ter essa vigilância, vamos dizer assim, essa vibração plena, né? A um ponto ainda de não cedermos a essas tentações, né? Como se diz, da carne é fraca. E deixa eu ver aqui mais. E ele termina o texto dizendo que aprendamos assim a trabalhar esperando, né? Pelos desígnios da justiça divina. Sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, nesse momento também, Jesus está exemplificando, né? Porque eu falo assim, uma grande característica dos espíritos, vamos dizer assim, superiores, é não interferir no nosso livre-arbítrio, né? Para que nós consigamos conquistar, vamos dizer assim, esse entendimento e essa evolução por conta própria dos nossos esforços e das nossas experienciações, né? Porque ali ele se coloca que até ele, o governador da terra, na verdade, poderia até almejar um desejo, um desfecho diferente, de exemplificar, não ter que passar por esse martírio, por esse calvário de tanta dor, né? Que para o nosso exemplo, né? Que eu digo assim, não que aquilo que ele estivesse passando estaria afetando a ele, mas sim que a gente não precisasse, vamos dizer assim, que chegasse a esse extremo de Jesus ser crucificado, né? E me perdi um pouquinho aqui na minha exemplificação, mas é isso. Então, sendo ele esse espírito evoluído, ele estava exemplificando ali, né? Que nesse momento ele precisava, como todos nós precisamos nesse momento difícil, vamos dizer assim, de
do se desvencilhar dessa carne fraca, né, da matéria em si, e poder adentrar, vamos dizer assim, nesse espaço que seria o lugar santo, que eu falo lá, Santo dos Santos, que seria esse contato maior já na oração, junto com o Pai, né? Deus. É isso aí. Alguém quer comentar? Eu queria. Tem tempo, André? Rapidão. Não, foi só uma coisa que Israel falando e também Diego, na fala de Diego, assim, me lembrou que eu estava escutando o Saulo hoje falando, né? A importância, e aí me lembrou essa história do rogar, assim, que às vezes a gente, e como Israel também falou dos amigos, assim, né? Às vezes a gente acaba rogando muito a ajuda do outro, dos amigos, lógico, né? Eles nos ajudam nessa caminhada, mas a gente esquece de observar o que que a gente quer, né? Aquela história de novo do autoconhecimento, de estar se vigiando, né? Sabendo quais são nossas necessidades ou não. E lógico que isso é importante, é lógico que a gente sabe que a espiritualidade sabe de nossa necessidade, que Deus sabe da nossa necessidade. Mas, antes de tudo, a gente precisa ter essa noção das nossas necessidades, né? O que Israel falou aí. Você vai ganhar um prêmio, ok. E aí? O que você vai fazer com isso, sabe? Às vezes a gente tem que cuidar, aquele ditado que o povo diz, cuidado com o que você pede. Eu acho válido demais, né? Que às vezes a gente não sabe lidar. Por quê? Porque a gente está pedindo coisas que a gente nem tem noção se é aquilo mesmo que a gente quer, né? Eu tô falando isso porque eu já tive experiências dessa da vida, e depois eu falei assim, toma, não foi isso que você pediu? Aí, chegou para você, né? E aí, depois disso, assim, eu fiquei muito atenta a ouvir mais ainda, né, a minha intuição, e a buscar compreender o que eu realmente quero, sem ter as interferências externas, que são importantes, mas elas não são essenciais, né? Câmbio. E eu achei muito interessante como esse texto é muito complementar ao primeiro, no sentido de ir na direção oposta, né? Porque o primeiro, ele traz a questão do seu papel ativo enquanto vigilante para estar ali, né? Então, assim, vamos orar, mas vamos vigiar. Você tem um papel, o papel é esse, certo? É o seu papel individual de estar velando por si. E aqui, ao mesmo tempo, você tem o desprendimento completo, que é o não seja feita a minha vontade, mas a do Pai, sabe? É muito, muito interessante como, assim, muitas vezes a gente se prende só ao rogar e como a gente se prende só às nossas próprias forças, ao nosso querer, né? E nem sempre o nosso querer é, de fato, aquilo que vai nos trazer bem. Muitas vezes, inclusive, né? A gente ora, a gente recebe e de repente a gente leva um tapa na cara porque a gente vê que aquilo era uma coisa que a gente realmente não estava precisando. E muitas vezes a gente de fato não recebe, né? E a gente devia estar agradecendo por não receber, mas às vezes a gente fica se lamuriando, fica blasfemando contra Deus, achando que tudo está contra a gente, quando na verdade muitas vezes as coisas podem estar conspirando para o nosso benefício, né? Então é como o Cris falou, o equilíbrio é a chave, né? É o equilíbrio entre a nossa força de vontade na busca, né? Do buscar e achareis, e o confiar em Deus, né? Câmbio. Perfeito, Ari. E aí, meus amigos, quem gostaria de comentar mais? Temos aí 1 minutinho, 2 minutinhos. Mensagem muito clara, né? Essa de Emmanuel. Temos que tomar cuidado com o que pedimos. Eu, particularmente, tento pedir coisas mais genéricas, assim, não coisas tão específicas, né? Para dar força, para passar por aquilo e tal. Eu acho que é um caminho mais fácil da gente acertar, né? E tem um outro ponto também, que dentro dessa passagem que ele fala, dentro dessa nossa compreensão e dentro dessa nossa evolução ainda, do entendimento, vamos dizer assim, da finalidade divina para a nossa evolução,
que muitas das vezes a gente pede aquilo que a gente quer e ele nos dá, mas nos dá de forma diferente. Mas a gente não consegue enxergar a forma que ele nos oferece. Porque muitas das vezes a gente pede, vamos dizer assim, a cura da alma, às vezes vem uma patologia e muitas das vezes a gente roga, vamos dizer assim, para que esse ente querido nosso se cure, e Deus está dando a oportunidade da cura. E ela está se curando espiritualmente, né? E a gente não enxerga por esse viés ainda, né? Ainda dentro dessas nossas interpretações, dentro desse nosso entendimento. Então, Deus sempre está agindo e nos dando as respostas, mas não as respostas que a gente quer, mas sim as que a gente necessita. Isso aí. Perfeito, Isa. Ok, amigos. Vamos passar para o grupo 3. É um texto interessante de Kardec. Fique tranquila, Nai. Os espíritos existem, estão aí para nos acompanhar. Mas nesse caso foi o interfone mesmo. Então, queria ressaltar que Diego fica muito elegante quando ele vai para a nova morada dele. Percebam o cachecol dele, cara, que, rapaz, é elegância, viu? Porque aquele negócio não é aquele negócio que aperta, é aquele negócio que estufa, né? É elegância pura. E agora nós vamos passar para o grupo que tá Paulo, claro, né? Tá Nai, claro, mas tá quem? Tá ele, o nosso DJ Alok. A beleza em pessoa, se faz presente. É com vocês, Câmbio. Muito bem, gente. Boa noite. Então, a gente está aí no grupo 3, que tem o texto. Até esqueci de colocar aqui o texto. Está só o céu e o inferno, mas o nome do texto é A Carne é Fraca. E aqui, isso aqui levanta uma questão que desde 2020, com o lançamento do livro, estou sem ele aqui agora, estava lendo ele, mas o livro Nem Céu, Nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Lucas Sampaio é aí da Bahia, aí de Salvador, e Paulo Henrique lá de São Paulo, né? E o que acontece? As pesquisas demonstram que a quarta edição que nós utilizamos de O Céu e o Inferno, essa é uma edição que ela foi publicada após a morte de Kardec, né? Então, Kardec desencarnou dia 31 de março, né, de 1869, né? E aí, poucos meses depois, O Céu e o Inferno teve a quarta edição. A gente vai mostrar aqui, né? Inclusive, revista ampliada, aquele babado todo. Bom, o que acontece? Esse texto, esse capítulo 7º, que os meninos passaram para a gente, é exatamente o capítulo que foi mais mexido nessa mudança para a quarta edição, né? Inclusive, esse capítulo 7º, ele no original, na edição primeira, segunda e terceira, é o capítulo 8º. E esse texto, A Carne é Fraca, não fazia parte até a terceira edição, porque, na verdade, a gente vai verificar que a segunda e a terceira foram apenas reimpressões, tá? Então, esse texto, A Carne é Fraca, ele é da Revista Espírita. A gente vai passar aqui para mostrar. Vamos aqui primeiro, né? Então, a gente provocou aqui, né? Onde está o texto original de A Carne é Fraca? Não está no Céu e Inferno, está na Revista Espírita. Então, só para a gente compreender, eu vou só aqui fazer uma contextualização. A primeira edição de O Céu e o Inferno, ela é de agosto de 1865, né? E naquela época lá era obrigatório o depósito do livro, né? O depósito, quando ele tinha o primeiro livro, primeira edição, ou quando havia algum tipo de alteração, tinha que ser feito um depósito do livro lá junto às autoridades francesas para que houvesse a autorização, né, de comercialização, impressão e comercialização do livro. Então, Kardec fez o depósito legal lá em agosto,
né? E ele, na Revista Espírita de julho do mês anterior, ele, como se fazia, ele divulgava, olha, a gente vai estar lançando um livro tal, né? Custo, valor tal, e por aí vai. A segunda e terceira edições, como a gente disse, são reimpressões da primeira. A quarta edição, ela começou-se ali em junho de 69, então, ali uns 2, 3 meses depois da desencarnação de Kardec, né? E o pessoal que assumiu, né, a direção, digamos assim, do espiritismo, ali, a Caixa Central, né, a Sociedade da Caixa Central, eles então fizeram uma menção na Revista Espírita do mês seguinte, de julho de 69, dizendo que já tinham começado a negociar, a vender em junho, né? E como a gente falou, então, a Carne é Fraca, ela só aparece nesta edição de O Céu e o Inferno, e esta edição de O Céu e o Inferno, nesta edição, esse texto ele vem picotado, ele vem com uma série de parágrafos que são retirados, ou seja, na Revista Espírita de março, o texto é bem maior, né? O que dá a entender que, como esse capítulo ele foram retirados dele vários parágrafos, né? Esse texto, A Carne é Fraca, foi colocado para ocupar o espaço dos parágrafos que foram retirados da primeira edição de O Céu e o Inferno. Porque na primeira edição, Kardec vai dizer que não se pode fazer um código penal divino. E o que a gente encontra na Revista Espírita é exatamente o Código Penal, né? Então, isso aqui é muito importante porque isso modifica muita coisa em relação ao que nós acreditávamos ser, né, da doutrina espírita. Então, aqui a gente vai ter aí uma posição da doutrina espírita com essa primeira edição de Céu e Inferno. A gente vai ter, de fato, ali a questão da autonomia, né? Que não há castigo, não há punição, não há recompensa em hipótese alguma, né? Questão de karma, enfim, essas coisas todas, elas saem, né, do circuito de pensamento de Kardec, de fato, né? E isso foi, pelo visto, enxertado a posteriori, né, após a sua desencarnação, né? Bom, para a gente só concluir aqui, né, aqui a gente traz o anúncio de Kardec da primeira edição, que ele colocou na Revista Espírita de julho de 65, né, que aqui está um recorte, né, no prelo para aparecer em 1º de agosto. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, né? Aí vem aqui o preço, ó, 3,50 francos. Se for pelo correio, 4 francos. Né? E já na questão em relação à quarta edição, na Revista Espírita de julho de 69, eles colocaram assim: à venda em 1º de junho, quer dizer, no mês anterior. Aí colocaram, ó, quarta edição de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos, tal. Observação: a parte doutrinária desta nova edição, inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, sofreu importantes modificações. Alguns capítulos foram inteiramente refundidos e consideravelmente aumentados, né? Na linguagem atual, o pessoal diz assim, acusou o golpe, né? Essa questão, sabe? Revista, né, por Kardec, porque aí ainda também, gente, uma questão muito importante, a questão jurídica, né? Você não tem como você comprovar que as mudanças que ali estão são do autor, né? Então, juridicamente, não tem valor a obra, né? Esse é um ponto assim prático e objetivo, né? E quando você vai verificar as diferenças
aí a coisa fica bem mais complicada mesmo, né? Então, eu queria só fazer esse preâmbulo, vou passar agora para a Nai, né? Para a gente, inclusive, aqui, quem sabe, ter tome um gosto para querer estudar sobre esse assunto, porque, eu repito, ele é muito importante, ele muda completamente a visão nossa em relação à doutrina espírita. É um ponto bem significativo, tá? E só para... porque quer não, isso que foi mudado na Céu e Inferno, isso dá uma conciliação com as ideias da Igreja Católica e tal, para não ter essa mudança, né, de pensamento. Entende? Então, foi uma espécie de um ajeitadozinho ali para conciliar interesses. Câmbio, Nai. Realmente, assim, quando a gente leu, eu tinha lido o texto numa versão e depois Paulo trouxe isso para a gente e a gente foi ler o texto todo e você consegue entender, assim, realmente qual é essa intenção. Até porque desse texto de Kardec, 2 pontos foram importantes, assim, que ficaram para mim e que eu acho que é a visão geral que a gente trouxe. A primeira que está aí essa ligação que ele diz assim, há inclinações viciosas que evidentemente são inerentes ao espírito, porque se deve mais ao moral do que ao físico. Outras mais parecem consequência do organismo. Então, o primeiro ponto é isso, essa clareza que a gente precisa ter, que muitas questões físicas, exceto, a gente vai ver em outro momento aí, exceto questões de doença e tal, assim, então, são questões do espírito. E por conta disso, a gente não pode fugir das nossas obrigações, das nossas, como eu lhe disse. Por esse motivo, nós nos julgamos menos responsáveis da nossa responsabilidade, que eu queria dizer. Quando a gente compreende que é do espírito e a responsabilidade vem, e essas questões vêm com a gente desde sempre, muitas vezes, a gente não pode mais usar as questões físicas como se não fosse nossa responsabilidade, sabe? Essa tentação, o carne é fraca mesmo, sabe? A gente não pode tirar o nosso da reta assim, né? Porque é uma coisa que é inerente ao espírito, né? Então, tem uma frase que ele vai trazer aí que para mim foi a chave. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é um pouco disso que Paulo está trazendo, da questão da gente fugir do karma, de julgamentos, e a gente aceitar a nossa responsabilidade e as consequências dos nossos atos, né? Então, aí, Luíde, assim, colocou aí vários memezinhos bem bacanas, que não adianta, né, gente? A gente, assim, os vícios, muitas vezes a gente fica aí querendo dar uma escapadinha, fugir e tal, mas os vícios estão ligados, muitos deles estão ligados à nossa condição moral, né? Muito mais do que a condição física. A gente vai ver isso mais em outro momento também, assim, né? Então, quando a gente precisa entender que não adianta a gente ficar dando desculpas, né? Ele botou isso, não sou preguiçoso, só estou no modo econômico. E a gente vem fazendo isso, né? Ah, eu caí nessa tentação porque, como Luiz diz, a carne é fraca. Caí nessa tentação porque eu sou homem, né? Ou caí nessa tentação por isso ou por aquilo, enfim, né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente entender que a carne é fraca porque ela está ligada, porque o nosso espírito é fraco. Pode passar aí, Paulo, por favor. E aí ele traz uns exemplos, né? Olha, gente, a gente falou tanto nessa reunião, falou um bocado por áudio, eu vou tentar aqui me controlar, porque é coisa, viu? Misericórdia. Então, assim, mas dois exemplos que ele trouxe que eu achei bem bacana, assim, né? Para a gente compreender melhor. Um é que, assim, um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. E eu ainda brinquei assim, isso aqui, eu brinquei ainda com os meninos. Por exemplo, fazendo analogia aqui para ver se fica claro assim, né? Eu e Luíde, como baianos,
se bota um acarajé na nossa frente, a gente vai salivar, a gente tem uma relação completamente diferente com esse acarajé do que Paulo, né? Que Paulo, que é paraense e tal, por mais que ele goste, a gente tem um hábito aqui de fim de tarde de comer o nosso acarajé, toda sexta-feira tem a comida baiana aqui, então a gente já tem essa vivência. Então, quando a gente vê o acarajé, a gente vai salivar na hora. Talvez Paulo não. Essa analogia, Paulo é com açaí e com tacacá. Essa analogia é para a gente entender que as nossas vivências, o nosso espírito, vão influenciar. Não é porque o prato está ali, né? Acarajé, o que nem ele bota em outro momento, a acarajé está ali, né? Não é porque você está pegando na acarajé ou não, assim. Enfim, né? Essa analogia, assim, eu acho que ficou claro, assim, para mim, que cada um tem a sua vivência, é o que você traz, e não é um objeto que está ali na sua frente que vai te fazer querer, não é a acarajé em si que vai fazer você querer salivar, né? Essa vivência. Pode passar, por favor, Paulo. Eu nem estou vendo, vocês estão pipocando aqui no chat, eu nem estou vendo, viu? Então, esse outro exemplo aí, né, que eu antecipei, mas é isso, não é alimento que superexcita o órgão do paladar, pois não há contato, é o espírito, cuja sensualidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, enquanto a vista daquele prato nada produz sobre outro espírito, dá-se o mesmo em todas as cobiças, em todos os desejos provocados pela vista. Ele dá outro exemplo, eu não lembro agora se o Luiz colocou aí também, da história das lágrimas, né? Que algumas pessoas choram muito mais, mas não é porque essas pessoas produzem muito mais lágrimas no corpo, né? Todo mundo funciona a mesma coisa. Não é porque essa pessoa tem a produção excessiva aí. É porque, de alguma forma, essa pessoa já está mais sensível a determinadas questões e ela vai acabar chorando, né? Vai estar... Eu que eu digo aqui, Israel, estamos pai, né, Israel? Não é porque a gente tem aí, ó, uma produção excessiva de lágrimas, não. É porque a gente chorão mesmo, já está no nosso espírito aí, essa sensibilidade e algumas coisas afetam a gente de uma forma maior do que a outras. E eu acho que aí agora é Luíde, né? E aí depois, se der tempo, eu volto mais um pouquinho com as coisas. Câmbio. Boa noite, meus queridos. Bom, então, como o Nai falou, temos muito... Eu acho que temos tempo hábil ainda para a gente discutir bastante esse texto. E acredito também, além desse fato da adulteração, essa frase aí que Nai comentou também, que a gente sublinhou aí, ou melhor, colocamos em negrito, é chave, acho que é a mensagem central, né, basilar desse texto. Que é assim, ó, desculpar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, que são atributos do espírito, jamais prevalece sobre ele, que é o ser pensante e voluntarioso. Então, em resumo, eu tive um eureka, que Paulo concluiu, que eu disse assim, poxa, eu vivia dizendo que a pandemia foi fruto aí de eu ter angariado uns quilinhos a mais, ter ganhado um pouquinho mais de gordura, e aí eles me disseram que não, que na verdade esse é um subterfúgio meu para escapar à responsabilidade. Eu acho que cabe a gente escrever essa frase, né? Subterfúgio para escapar à responsabilidade, e colocar aí no teto do quarto, no guarda-roupa, no banheiro, enfim, que é uma frase poderosa, né? E nesse sentido, Kardec vai sempre fazer o paralelo, né? Muitos dos textos dele, com essa questão do materialismo, né? Vai trazer isso como uma marcha contra o materialismo. De que modo? Porque ele vai dizer que o materialismo se defronta com um grande paradoxo, porque vai reduzir o homem, vai lutar, vai falar sobre a dignidade e a liberdade, mas vai reduzir o homem a um pedaço de carne, desprovido de qualquer vontade, né, de qualquer responsabilidade fora da lei humana. E também vai lutar pela liberdade, mas vai dizer que o homem não tem... que é como uma máquina, né? Um ser que vive sob automatismos e que não tem responsabilidade fora da lei humana. Então ele vai dizer que é um grande paradoxo isso, que na verdade o que se conjuga aí são esses três elementos. O espiritismo vai provar então que o homem ele é responsável pelos seus atos, né? E isso por sua vez vai provar que ele tem liberdade de ação
e assim a gente resgata a nossa dignidade. Em outras palavras, só com a liberdade de nossas escolhas, a liberdade de nossos atos, é que podemos dizer realmente que temos uma vida digna, né? E somos, então, responsáveis por isso. E ele vai dizer também sobre os temperamentos. Vai perguntar se o temperamento seria causa ou consequência da natureza do nosso espírito. Porque tem gente que pode usar e falar assim, bom, eu me irrito com facilidade, mas é porque eu sou assim, né? É a minha natureza, né? Ou eu, não sei, sou muito melancólico porque eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela, que a gente sempre fala. Mas, na verdade, falar dessa forma, de novo, é recair nessa frase, subterfúgios para escapar da responsabilidade. Porque, na verdade, o temperamento é um efeito e não causa. Então, é o efeito das questões espirituais. E, nesse sentido, vamos para o último slide, para os finalmente. Isso, Paulo. Como sou homem, não posso ser fiel. E eu já escutei muito em roda de amigos esse tópico da questão do adultério, né? Que cai sob a justificativa de que é algo do nosso DNA pré-histórico, né? Desculpas assim super criativas, né? Mas aí Luiz, perguntarão. Rapidinho aí, Pode volta só complementar, um né? slide, por favor. Que eu acho que essa última frase aí também é algo assim, ó, que a gente precisa. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante voluntarioso. Então, a gente tem no início lá que ele falou, né? A gente sabe que essa ligação do espírito com o cérebro, mas a gente tem que lembrar que, quer dizer, se a gente já tem essa certeza que o espírito atua sobre o cérebro, por que ele não pode atuar nas outras partes do corpo? Né? Então, ele atua assim. Então, não tem mais como desculpa, assim, sabe? É porque eu sou gordinha, então eu como mais. É porque eu sou mais agitada, então eu gosto de... Né? Enfim, entendeu? Não cabe mais a gente fazer, depois desse texto de Kardec, a gente precisa revisitar muitas falas da gente, viu? Cris colocou aí sobre a novidade do DNA ser justificativa para o adultério. Na verdade, eles falavam assim, sobre a questão do homem na pré-história, ser caçador e com isso frequentar várias tribos, né? Enfim, desculpas esfarrapadíssimas, né? Para poder justificar algo que é injustificável. Enfim, mas vamos lá. Aí Kardec vai colocar, mas perguntarão, pode o médico do corpo fazer-se médico da alma? Está em suas atribuições fazer-se moralizador de seus doentes? E aí, o que é que vocês acham? Kardec vai dizer que, em certa medida, né, que o médico pode atuar nesses dois caminhos, nesses dois vieses, né? Aplicando um remédio moral, ou seja, claro que o médico que tenha consciência disso, das responsabilidades do espírito, né? Ele vai tentar penetrar numa camada mais fundo para tratar uma doença, né? Um câncer, por exemplo, vai ver se tem algo emocional por detrás, uma perda, uma tristeza, né? Enfim, alguma questão assim para tentar ser o mais profundo possível no diagnóstico e na tratativa do paciente, né? Mas ele vai dizer que essa ação do médico está circunscrita, está limitada, porque na verdade, verdadeira para Kardec, o elemento mais importante é a educação, né? Ele sempre vai levantar essa bandeira, porque por mais que o médico aplique esse remédio, o remédio físico, farmacológico, mas também o remédio moral, né? Muitas disposições e inclinações são consequências da educação de cada espírito, né? E principalmente, então ele vai dizer que a educação de berço vai justamente abafar os germes, né? Das más inclinações e vai poder eclodir aquelas sementes mais vitalícias, né? Mais promotores do desenvolvimento do ser integral. E aí ele vai finalizar dizendo, pois a educação, sobretudo a primeira educação, que incumbem os cuidados dessa natureza. Como se vê, é todo um estudo, mas um estudo completamente estéril, ou seja, ineficaz, inócuo, enquanto não se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. E aí ele vai concluir dizendo que essa é a chave para que desbravemos novos horizontes, né, novos paradigmas, novas perspectivas, né, quando o homem, principalmente a ciência, considerar o elemento espiritual sobre o organismo. Nai vai fazer aquele apontamento sobre a médica, acho interessante. Jogue duro aí. Dá tempo, André?
Não, é porque vão vindo vários exemplos que a gente vai falando e vai pensando assim, né? Em cima disso, que fala assim, o médico pode fazer médico de alma. Não sei se vocês conhecem, tem uma médica que eu acompanho, que eu falei para os meninos, ela chama Júlia Rocha, que ela trabalhou muito tempo no SUS, né? Ela trabalha no SUS. E ela traz depoimentos muito sensíveis e muito certeiros, assim, do que é essa relação com o paciente. E ela vê que muitos dos problemas dos pacientes vêm de cunho emocional. Então, assim, não é que ela vai deixar de tratar o paciente com remédio ou com os devidos exames, não é isso. Mas ela tem aquele olhar para a alma do paciente. Ela busca entender o que está levando essas dores. E aí eu queria deixar a dica já aqui também desse livrinho, Porque Adoecemos, Princípio da Medicina da Alma. São vários médicos de Minas, espíritas, que fazem essa relação. E é excelente para a gente entender que a gente precisa cuidar realmente muito mais a gente precisa ter esse olhar para a medicina da alma muito mais do que, eu acho, que da física. E aí, só para fechar mesmo aqui, né, tagarelando, essa Mostra última o livro, parte... né? Mostra o livro aí, ó. Dá para ver pertinho assim? Qual é o título? Por que adoecemos? Porque adoecemos. Princípios da Medicina da Alma. São vários médicos de lá da Associação Médica de Minas Gerais, né? Então, é muito bom, gente, porque eles fazem justamente isso aqui que Kardec está trazendo para a gente, sabe, velho? E, às vezes, a gente... aqui eu não estou falando assim, que não é para a gente tomar remédio, não é para a gente buscar a ciência, mas André, que eu estou ligado, que tem uma afinidade com a homeopatia, né? Eu que tenho essa relação com florais, a gente consegue entender que é uma educação, um tratamento integral. E aí, voltando para a educação, que eu estava dando exemplo também para os meninos, eu me adentrei em educação, mas desde o princípio eu falei, eu não quero essa educação tradicional onde você só foca o cérebro, o raciocínio da criança, né? Eu quero uma educação que leve em conta esse ser integral, espiritual. E é isso que eu tenho buscado, assim, e tenho visto que vários campos na educação têm tido esse olhar para entender que a criança não aprende só com... as necessidades da criança não estão só no âmbito intelectual, né? Existe todos os outros fatores, inclusive o espiritual. E vou te falar que ter essa relação com o espiritismo assim, me ajuda a ter esse outro olhar para a criança, né? E para a educação. A gente precisa entender que somos seres integral, né? Que não adianta a gente sair puxando tal, porque a gente não vai estar cuidando desse espírito. E aí a gente segue adoecendo. Enfim, falei demais, né? Alguém quer mais complementar? Alguma coisita? Eu queria. Saindo desse mesmo pressuposto da saúde integral, né? Isso é uma área, aí eu falo do meu expertise, né? Eu sou formada em biotecnologia e tudo, que basicamente é a parte de pesquisa laboratorial, da parte de tudo, da ciência, pode ser para qualquer área. E tem a área da saúde dentro, né? De biotec. E aí que você percebe, obrigada, Luiz, não é tão legal quanto parece, não, mas é muito interessante. A parte da ciência é belíssima. Mas o que o ser humano faz com isso aí é outros 500. Mas, falando dessa parte de saúde integral, é muito interessante como, por mais que tenha esse desenvolvimento intelectual na ciência para desenvolvimento de novos fármacos, enfim, eu posso garantir para vocês que, basicamente, não tem estudos de saúde integral. Não tem, quando você testa um fármaco, você testa qualquer coisa, eles não levam em consideração o psicológico dessas pessoas, não levam em consideração a história, então é tudo muito seco. A gente ainda tem um estudo científico muito seco. Então, essa proposta, ela está começando a surgir agora, né, com esses novos médicos que já começam a ter algum sentido mais espiritual, mas ainda são pouquíssimos. Assim, eu falo porque eu estou acompanhando manhã, então você, sei lá, dizer que isso pode ter um cunho espiritual é quase que uma magia. Não. O que é físico, o que é espírito, são coisas muito separadas.
Então, realmente, a gente está falando aqui num grupo seleto de pessoas que já têm essa mente aberta. Mas quando a gente vai ver isso no mundo lá fora, isso ainda é utopia. A gente vê essa questão. E eu falo assim, com propriedade da parte científica, ainda não tem estudos, ainda ninguém se interessou em fazer estudos, porque se considera como se fosse algo não científico. Porque se você não consegue colocar numa tabela, numa curva de você querer definir as pessoas, não se caracteriza como ciência. E ao contrário, quanto mais complexo o estudo do ser humano, mais ciência eu acredito que seja. Porque se você está restringindo só uma variável, é muito fácil fazer ciência. É muito fácil, é só pegar uma água, ver se ela congela, se ela descongela. Enfim, se você pegar coisas simples, é fácil. Agora, coloca para estudar um ser humano de verdade. Ele vendo realmente as questões dessa vida, de outras, se a sua dor... até teve uma vez, eu tenho uma dor no joelho, por exemplo, e eu estava vendo o que é que podia se desenvolver ou piorar, enfim. E aí eu, caramba, vou dar uma olhada, o que será que pode ser isso se fosse numa visão maior? Eu coloquei dor de joelho, cunho espiritual, enfim, pesquisei uma coisa assim, bem aleatória. E aí deu várias coisas que eu fiquei, meu Deus, assim, claro, coisas ainda que não tem a certeza de que é isso, porque não tem estudos, não tem base. É isso que é muito ruim você fazer essas pesquisas, porque você está muito no achismo. Mas está no achismo porque ninguém está nem aí para estudar isso, entende? Mas claro que tem essa relação, né? Seria até difícil a gente não ver essa relação tão na nossa cara, né? Que é na nossa cara, mas eu falo assim, na nossa cara, nesse grupo que a gente está aqui. Vai ter essa conversa lá fora, as pessoas vão ficar assim, aham, tá bom, então. Então é isso. Só colocando um contraponto ali, lembrando também, que eu falo assim, quando a gente vai ver a medicina desse ponto de vista da ciência ocidental, a gente vê muito carregada desses aspectos, sim. E também, vamos dizer assim, a gente vê já dentro das universidades alguma mudança nesse sentido de grades da matéria de medicina que contempla, vamos dizer assim, esse olhar mais específico para esse ser como um todo. Eu falo assim, a medicina oriental, ela já é muito avançada, vamos dizer assim, milenar nesse sentido, né, de fitoterápicos, né, e não só os alopáticos, os medicamentos manipulados em laboratórios, mas eu falo assim, eles tratam o indivíduo dessa questão do ser espiritual ou material, né? Então, tem a medicina assim, oriental que avança nesse sentido e que a gente ainda não contempla, mas, vamos dizer assim, vai chegando o momento, vamos dizer, dessa nova geração já indo para esse sentido em si, né? Eu acho que não tem mais tempo também, né? Eu queria levantar um ponto aqui, né, Andrezinho? Acho que já está estourado o tempo, né? Não, tá não. Naya ainda vai falar, mas eu lhe Eu, proponho... eu dou meu espaço para Israel. Pode deixar, Israel. Pois não. Não, dentro de todo o contexto que foi falado, assim, e agora essa questão, assim, claro, que a responsabilidade, até a gente já vê na Revista Espírita, no Céu e Inferno, né, nas obras básicas, essa questão é a responsabilidade do Espírito, sim. Não tem como a gente imputar a carne. Mas essa passagem de Marcos, quando a gente vai ver, assim, para a época em si, e quando a gente tenta, vamos dizer assim, dentro dessas palavras e a visão que se tinha da época, compreender, a gente consegue transcender, às vezes, ter outros referenciais também. Eu falo assim no sentido do ser formado simples e ignorante nessa jornada dele de crescimento dentro do princípio espiritual, a chegar a um princípio a chegar a se tornar um espírito, né, onde que ele toma essa independência e as responsabilidades, né, também de ser um espírito. Aí a gente vê assim que o espírito está pronto. O espírito está pronto nesse sentido, né? Mas não é pronto perfeito, né? Ele está pronto para começar a experimentar e compreender. E quando se fala a carne é fraca, que é as experienciações na matéria, vamos dizer assim, que a gente vai sofrer essas experienciações e a gente vai evoluir com o tempo. Você espera que a natureza dê salto e em uma existência a gente vai conseguir atingir o nirvana, que às vezes é uma utopia, às vezes de muitas
filosofias, achar que a grande massa vai conseguir atingir aquele ponto, vamos dizer assim, de transcender o que é material, né? Claro que isso vai exigir várias experienciações dentro da matéria, dessa carne que é fraca, no sentido que ela ainda é uma matéria que se decompõe, que ela não se mantém, né, na verdade, porque o que somos nós como matéria, a não ser, vamos dizer assim, restos de nossos antepassados, né? A matéria em si, ela sempre está se modificando, sempre mudando e permutando, né? Então, nesse sentido, a carne é fraca, mas não que impute, vamos dizer assim, as nossas deficiências como ser espiritual dentro dessa jornada de aprendizado e aperfeiçoamento, a matéria, as tentações da matéria, né? É isso aí. Eu só queria dizer que eu fiquei na dúvida lá no dia da reunião da gente, mas Israel acabou de responder minha dúvida aí. Porque eu falei assim por menino, né? Gente, mas peraí, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E aqui a gente está dizendo que é essa ligação que é o espírito e tal, não sei o que, não sei o que. Enfim, mas eu acho que Israel conseguiu trazer essa clareza, assim, justamente dessa passagem. Eu acho que tinha ficado meio controverso, mas gostei, amigo. Você ajudou aí a compreender, tá? Câmbio. E Jesus faz esse breve apontamento dos discípulos dele, né? Que eles praticamente estavam prontos como discípulos, né? Mas mesmo assim não conseguiram se manter em vibração, mostrando que a carne é fraca, mas não a carne é fraca nesse sentido, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter que voltar a outras existências. A gente vai ver o exemplo de Judas, né? A visão que ele tinha, querendo acelerar o processo, vamos dizer assim, do que Jesus vinha como determinação divina cumprir, né? E ele quis, aos seus olhos, acelerar esse processo, o equívoco, né? Mas vem se redimir em outras existências, né? Na carne fraca, mas superá-la, né? Ao ponto de um dia a gente não necessitar mais dela da forma que a gente está aqui e transcender tudo que é forma que a gente possa pensar. É isso aí. Eu, particularmente, amei a última parte do texto. Foi a que mais gostei, né? Ele diz assim: essa lei explica um insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todos os esforços para modificá-lo são necessariamente anulados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primordial que se deve atuar. Então, esse lance daí, eu particularmente tenho uma experiência muito positiva com a homeopatia, né? Da qual sempre faço um merchandising muito grande. Eu acho que há muitas ferramentas, né, para a gente conseguir se sentir mais confortável do ponto de vista físico. Para mim, essa é a que mais, ou uma das que mais funciona. É a que mais funciona quando eu adoeço, particularmente, né? Eu tenho uma experiência de 30 anos com homeopatia. Eu sou paciente há 30 anos, então já passei por várias coisas e já obtive, assim, obtive não. Eu me curei com a ajuda dela, né? Porque a gente sabe que é a gente que faz o processo da cura. E é impressionante isso, porque o antibiótico, o analgésico, o corticoide e o anti-inflamatório, a alopatia, esses 4 principalmente, né? Eles são maravilhosos, né? Eu não sou daquela turma que faz a sentença condenatória sem direito a recurso desses medicamentos, né? Eu acho que quando é necessário, a gente tem que ir, porque tem algumas coisas que as gotinhas não vão dar conta, gente. Não é você tá lá principalmente quando se corta o dedo, né, André? Você tem que botar. Agora, sim, você pode ir para um gelo, você corta o gelo, bota o dedo dentro do gelo e estanca na hora. Eu fiz uma besteira dessa, fui levar a ponta aqui na esquina, depois eu aprendi essa técnica, né? Mas, enfim, mas há situações, um infarto, sabe? Não tem, você tem que meter ali, o corpo precisa daquele susto. É como se uma pessoa estivesse se afogando, você vai ali, maltrata ela ali, pega ela, deixa ela roxa, mas você tira ela da água. Então é preciso, às vezes, você ir. Mas algumas coisas estão muito relacionadas às nossas emoções, para não dizer a maior parte delas, né? Então, eu lembro que o Dr. Décio Iandoli, que é um médico espírita muito conhecido, ele quando recebe um paciente, ele é médico da área gástrica, né? E quando ele recebe um paciente, ele pergunta, né? O paciente vem com uma queixa de gastrite. Qual é o teu sintoma? Aliás, qual é o nome da tua gastrite? Diga para mim. Aí o paciente ri, mas como assim, doutor? Não, a gastrite é seu marido, é sua esposa, é seu filho.
Pode nomear aqui, porque ele sabe que por trás, ele pode passar o omeprazol, o pantoprazol, todos os medicamentos dessa família. Mas aquilo ali vai dar um conforto, que muitas vezes é aquilo que a gente mais precisa. Como é ruim passar pela dor, por dor física. É ruim demais, meu amigo. Quem é que gosta aqui? Ninguém gosta. Então, o pantoprazol vai dar aquele alívio, mas ele não vai na causa. Essa é a grande questão, né? Ele não vai na causa, ele não vai atacar a causa. Então, eu acho que é um trabalho de a gente identificar o que é que está causando aquilo lá, aquilo outro, para a gente poder, né? Eu tenho, assim, vários comigo, eu tenho alguns amigos, né? Tem um amigo meu que conheceu a homeopatia, que ele estava há mais de 20 anos usando o omeprazol. Então, o fígado dele já estava meio sentindo aquilo, e a primeira coisa que o homeopata fez foi dizer, olha, corta tudo, porque eu não sei se o que você tem é efeito da medicação já ou é um problema que você já carrega com você no coisa. Aí tirou, conseguiu medicá-lo, porque alguém falou isso aí há algum tempo, né? Nai falou que a medicação, aliás, foi Cris, né? A medicação não leva em consideração os seus sentimentos, suas emoções, o teu temperamento, né? Ela é genérica ali. E se você entra nesse espectro aí, você já deixa de fazer ciência, né? Então, é complicado, por isso que muitos não reconhecem a homeopatia como ciência. Eu acho que é até majoritário, né? Que ele não é uma linha da ciência como nós a concebemos. Mas é uma oportunidade interessante, sabe? Para a gente pensar em trabalhar aquilo em erradicar de vez a causa. Né? Fala, companheiro. Não, e isso que você falou aí agora é um motivo a mais para que a gente não se automedique e não sugira a outras pessoas este ou aquele medicamento, né? Porque eu tomei e deu muito certo comigo, mas para outra pessoa que tem emoções diferentes, né? Tem um psicológico, né? Totalmente diverso do seu, pode ter efeitos, né? Muito ruins. E eu tenho um tio meu que ele, rapaz, é impressionante. Eu acho que ele queria ser médico, tá? Ele gosta de discutir com médico e tal. A gente chama ele. Eu tenho um irmão dele que é médico. Aí, sempre que o irmão dele fala alguma coisa, eu disse, tio, eu vou perguntar ao outro para ver se ele concorda. Se ele concordar, aí eu aceito, porque ele é que sabe mais, sabe? É incrível. Câmbio. E só uma coisa, é muito interessante essa fala final de Kardec também, porque ela entra muito na linha daquilo que se discutiu no último grupo, né? Do seja feita a vontade de Deus, né? E não a minha. O que é necessário para mim? E como é que eu consigo a cura? Será que a cura ela pode se manifestar de repente através de uma doença? E se você tem a noção de que a cura do corpo físico pode ser conquistada a partir da cura do espírito, você está tendo duas curas, espírito e corpo. Melhor ainda, sabe? Então, assim, essa visão integral ela é muito massa, é muito, muito importante, sabe, pra gente ter. Porque, Olha, querendo ou não, já que tem... o corpo é sempre apenas um sinal ali, né? De que tem alguma coisa errada. Só interessante. voltando. Pode falar, Rael. Não. Só dentro dessa linha de raciocínio que nos princípios da medicina lá, o processo da cura é 5 processos. Não sei se eu vou esquecer algum. Mas o primeiro é o conversar. O médico cura. A conversa cura. O segundo processo, o que é? Os fitoterápicos, né? Então, você trabalha com a fitoterapia. O terceiro processo é com os alopáticos, entre os medicamentos. E o último processo, na verdade, é a cirurgia, com a intervenção mais específica. Era 4 só, não era 5. Só para dizer o seguinte, não faz sentido. Kardec tem esse texto que é muito bonito, ele completo, né, que ele usa na Revista Espírita daquele mês que ele desencarnou. Então, foi a penúltima Revista Espírita que ele escreveu, né, porque Kardec desencarnou em 31 de março e já estava pronta a de abril. Aí, o próprio Kardec tem que dizer, não, vou pegar esse texto, vou recortar ele aqui, tirar coisas bem importantes dele e colocar no Céu e Inferno, que ele não mexera nos 4 anos, né, desde da sua publicação. Então, isso também é uma questão que me chama a atenção. Câmbio.
Ok, fica o dever da gente, para aprofundar esse texto, tentar ler o original, né? Lá na Revista Espírita. Disponível na Kardecpédia. Meus amigos, são 20h59. É com muita alegria e satisfação que eu procedo ao início do encerramento da nossa reunião de forma pontual. Eu me sinto tão feliz tanto quanto Paulo quando participa de uma reunião. Então, vocês podem dimensionar o grau da minha felicidade em terminarmos nesse horário. Tá certo? Então, eu vou tocar uma música para a gente fazer a prece como a gente costuma fazer. Quem quiser ir pedindo, vamos pedir. Depois Ari bate a foto e nós encerramos. Agradeço a presença e a participação de todos vocês. Maravilhosas reflexões. Agradeço em meu nome e em nome de João, que não pôde estar hoje. Ele não está viajando e não chegou a tempo. André está realizado, meu amigo. Meu amigo, olha, essa noite eu vou comemorar. Vou até comer um doce ali. É uma beleza. Alguém tem sugestão de alguma música? Essa aí que tu tá tocando. Você sempre fala isso. Eu nunca estou tocando uma música. Então vamos um aqui nesse tom. Pelo menos o tom. Vamos nesse tom. Agora deixa eu pensar nesse tom. Vamos essa. Faz muito tempo que eu não canto. Nosso querido Grupo Acorde. Nada acontece por acaso, mas podemos combater o mal, sabendo controlar a raiva, não dando espaço pro ódio, deixando o amor fluir em cada episódio. Deus está conosco todo o tempo, nos sucessos e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz para cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, para que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade, e que o mundo seja só felicidade, e que o mundo seja só felicidade. Boa noite, meus amigos. Bom demais. Vamos tirar a nossa foto. Interrompa a gravação, né? Isso. Interrompe. Parabéns a